Última aula do módulo 1, aula 4, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre o inconsciente. Você pode observar essa figura do iceberg, por exemplo. Vamos comparar a figura do iceberg com as três instâncias psíquicas da primeira tópica de Freud, que vai falar do consciente, do pré-consciente e do inconsciente. Observe que nós podemos comparar o consciente com a ponta do iceberg, que é essa parte externa que está submersa, né? Que está imersa, que está sobre as águas. Então, essa parte que está sobre as águas, ela é o que nós podemos representar como consciente. E que o consciente é essa parte onde nós conseguimos acessar a nossa memória, tudo aquilo que a gente está vivendo no momento. O pré-consciente vai ser, nesse iceberg aí, essa parte que está um pouco a mais, né? Está submersa. Ela está entre a linha externa das águas, do mar, está entre essa linha da água e a parte interior. Então, essa parte aí, que tem um pouco de acesso aí fora da água, é o que pode estar representado como um pré-consciente, ou seja, o pré-consciente é aquela parte, aquela área que ela não está assim na consciência, mas ela pode ser facilmente conectada e aí a pessoa consegue lembrar de pensamentos, de nomes de pessoas. Então, o pré-consciente é representado por essa parte aí do iceberg, que fica entre o limite das águas, né, e um pouco mais abaixo. Já essa parte maior que aparece aí no iceberg, que é a parte que está no profundo, né, que está toda submersa, essa parte é o que nós podemos comparar com o inconsciente, né? O inconsciente que Freud vai falar. Então, o conceito de inconsciente, ele surge com Freud, aí no final do século XIX e início do século XX, quando ele vai observar que nem todos os processos mentais estão acessíveis à consciência. Então, ele entende que o ser humano, em sua mente, ele não consegue acessar tudo. Ele consegue acessar parte, né, dessas informações. Então, ele vai dizer, mas assim, ainda assim, ele tem alguns feitos psicológicos. Então, para Freud, por mais que essa lembrança, por mais que essa consciência não esteja, por mais que ele não consiga, né, captar algo que está, tudo que está no consciente, ele vai estudar um pouco mais além. Então, ele vai estudar o inconsciente. Então, para a psicanálise, essa segunda tópica de Freud, na instância do inconsciente, é a parte mais importante desse estudo, né? E aí, através do inconsciente, nós podemos descobrir através de sonhos, por exemplo, de sintomas neurológicos, ou seja, de sintomas neuróticos, lapsos e esquecimentos. Antes de Freud, havia especulações filosóficas e psicológicas sobre o que fica além da consciência, mas Freud dá ao inconsciente um estatuto teórico, clínico e metodológico. Ou seja, antes de Freud só não se falava em inconsciente, não se falava nessa instância psíquica. Então foi a partir de Freud que começou a se estudar o inconsciente, né? Como o quê? Como um estatuto teórico, clínico e metodológico. No slide 14, nós vamos falar então sobre sobre a estrutura e as tópicas freudiana. Freud propõe sistemas ou instâncias psíquicas, como consciente, pré-consciente e consciente, que já foi falado aqui. O inconsciente é aquele sistema onde estão representações reprimidas, desejos, lembranças que não chegaram à consciência por meio de defesa psíquica.
Também há distinção entre a primeira tópica, que é o consciente, consciente e pré-consciente, em relação à segunda tópica. Qual é a segunda tópica de Freud? É o que a gente já falou aqui. É o id, o ego e o superego. Mas é no id que vai ser a parte principal, a parte mais estudada. Por quê? Porque é no id que encontram-se as pulsões, desejos, a energia psíquica primordial, muito deles inconscientes. No slide 14, no slide 15, vamos falar sobre as características do inconsciente freudiano. Freud vai falar sobre recalque ou repressão, que é a mesma coisa. O que é o recalque? É um mecanismo central que mantém fora do consciente conteúdos que provocam angústia ou choque. Esses conteúdos reprimidos continuam a agir no inconsciente. Ou seja, o sujeito ele passa por uma situação lá na infância, pode ser um trauma, algo que ele cresce e ele até já esqueceu de forma consciente. Ou seja, ele não lembra, ele não fala no assunto. Porém, esse indivíduo ele pode estar trazendo algum sintoma psíquico, algum transtorno, alguma ansiedade, como por exemplo. E aí é onde Freud vai estudar o quê? O que está lá no inconsciente. Porque ele acredita que lá no inconsciente é onde estão os desejos, os conteúdos reprimidos. Então, muitas das vezes vai ser na exploração do inconsciente que nós vamos trazer à consciência tudo aquilo que está causando dor no paciente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as leis próprias de Freud. Leis próprias. Os processos inconscientes obedecem a modos de funcionamento diferentes da consciência. Por exemplo, o princípio de prazer, a regressão, condensação, deslocamento dos sonhos, processos de simbolização. Isso nós vamos ver mais à frente, né? Determinismo psíquico, o que é isso, né? Freud sustenta que nada no aparelho psíquico acontece por acaso. Tudo tem causa, mesmo que inconscientemente. Os sintomas, como os lapsos, os atos falhos, eles têm origem em conteúdos inconscientes, ou seja, num site analítico, enquanto o terapeuta está ali, né, com o paciente, naquele, na, é, na abordagem do acesso livre, né, da associação livre, onde o paciente ele fala o que lhe vem à mente, é preciso que seja analisado os atos falhos e até mesmo os lapsos de memória. Então, mesmo aquilo que não é dito, né, mesmo aquilo que está aí nas entrelinhas, ali no setting analítico, isso também serve como base de estudo para que a gente possa, através desses sintomas, dessa falha de memória, desses lapsos, a gente possa também trazer à tona os conteúdos inconscientes. No slide 16, nós vamos falar sobre manifestação do inconsciente, que está aí no tópico 4. Sonhos são via régia para o inconsciente, com conteúdo manifesto, que lembramos, e com conteúdo latente, que é o inconsciente. Ou seja, Freud vai falar, né, que não só através da associação livre, mas também através dos sonhos que o paciente tem, sonhos repetitivos, sonhos que continuativos, tudo isso pode, de alguma forma, o inconsciente tentando se comunicar com o consciente para trazer alguma informação, para trazer algum conteúdo reprimido. Então, ele vai falar dessa questão do sonho. Então, tem o sonho que o paciente ele consegue lembrar todo e tem aquele sonho que ele consegue lembrar só apenas algumas partes. É o que nós falamos aqui, que é o conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é tudo aquilo que a gente lembra, né? Então, todas as noites nós sonhamos. O ser humano ele sonha todas as noites.
Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, a pessoa não lembra. E quando ela lembra, ou ela lembra tudo, ou ela lembra em partes. Quando ela lembra todo o conteúdo desse sonho, nós chamamos de conteúdo manifesto, que é o que o Freud determina. E o conteúdo latente é aquele que ele está fragmentado, que ele não consegue lembrar. Bom, nos atos falhos, aqui ele vai falar sobre os atos falhos. Os atos falhos e os lapsos de memórias e esquecimentos também é uma tópica aí que Freud vai estudar. Ele vai considerar os atos falhos, os lapsos de memórias e o esquecimento como um local, né? É onde algo inconsistente tenta se expressar e causa perturbações na consciência. Então, por mais que o sujeito ele não consiga lembrar na forma íntegra, na forma íntegra, né, do que ele sonhou, mas aquela parte fragmentada que ele lembra, aquilo causa um desconforto e ele quer entender o significado, ele quer entender por que ele sonhou aquilo, o que significa, o que representa. E aí é onde o terapeuta, né, o psicanalista, ele vai no consultório, na clínica, ele vai tentar ali descobrir, né, qual é esse conteúdo que está reprimido ali no inconsciente. E no número 5, aqui, nós temos as diferenças em relação à consciência. Bom, o inconsciente não é simplesmente ignorância ou ausência de consciência, tá? Não é esse o significado. No slide 17, nós vamos continuar falando sobre o inconsciente, mas agora sobre as perspectivas de Jacques Lacan, que foi um dos discípulos de Freud, né? Na sua escola lacaniana, Freud vai entender o inconsciente com uma estrutura da linguagem, né? Ele vai enfatizar que o inconsciente ele emerge no discurso, nos significantes e na cadeia dos significantes que falam por nós. Isto o distingue na versão puramente filosófica ou topográfica. Para Lacan, o inconsciente não é um depósito, mas é algo que se manifesta no simbólico. Lacan retoma Freud, que dá relevo à linguagem, à estrutura simbólica. Então, Lacan também ele vai falar de diferentes noções de inconsciente. Ele vai falar do inconsciente linguageiro, do inconsciente transferencial e do inconsciente real. O inconsciente é central para a psicanálise, né? Para a clínica psicanalítica, para se defender do sofrimento psíquico, sintomas, neuroses e psicoses. É também um fundamento teórico metodológico, e nesse fundamento teórico metodológico nós temos as técnicas da associação livre, a análise dos sonhos, a interpretação do sintoma, transferência, existência, que são modos de acessar e trabalhar o consciente. Então, a gente vê aí algumas pequenas diferenças entre o conceito de inconsciente para Freud e para Lacan, onde Freud vai entender o inconsciente como ali um depósito, né, um local onde estão ali os desejos reprimidos, onde está tudo ali, né, as regressões, os recalques. E para Lacan, ele vai entender essa estrutura do inconsciente não só como um depósito, não só como um lugar, mas ele vai entender isso através do significado, do significante. Ele vai buscar esse inconsciente no discurso, né, ali através da fala. Ele vai estar entendendo aí até o que não é dito. Então, essas são as pequenas diferenças a respeito, né, do conceito do inconsciente, tanto para Lacan como para Freud. Entendendo que Lacan foi um discípulo de Freud, e claro que para falar sobre psicanálise, nós sempre vamos falar, independente das correntes teóricas,
que são várias, nós temos aí 7 escolas em teoria e psicanálise, ou seja, as 7 escolas psicanalíticas, mas todas elas têm como base o estudo, né, de Freud. Mas a gente vai entender que depois de Freud foram criadas outras escolas que não desfizeram todo o conceito criado por Freud, mas que, além disso, ampliaram essas teorias e essas abordagens. Então, a gente fica por aqui e no próximo vídeo falaremos sobre o módulo 2, que tem como tema precursores e pioneiros da psicanálise.